Olá pessoal, estamos de volta ao programa Enigmas e para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá Geraldo, gratidão pela tua presença, é uma honra sempre estar contigo, seja remido aqui do programa Enigmas. Muito obrigado. Mas pessoal, hoje nós temos uma novidade, o Geraldo está lançando o livro dele, nos honra muito trazer esse trabalho do Geraldo, pela seriedade desse cientista, a descoberta, memórias de um embrião. Conta um pouco sobre esse trabalho para o nosso internauta, Geraldo. Então, Cris, o que acontece é o seguinte, na verdade, eu descobri a literatura, né, a escrita ficcional, e que é uma coisa que eu tenho paixão. Então, esse, na verdade, é meu segundo livro de ficção, e eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E aí imaginei, né, uma possibilidade do que aconteceria se um cientista conseguisse se comunicar através de um aparelho com um embrião em gestação. Então, imaginei a possibilidade que, inclusive, ele foi concebido numa época em que estava havendo uma briga, né, entre a igreja e a ciência com relação às células-tronco. Então, o personagem é um cientista, né? Olha só, hein? E esse cientista faz, assim, uma descoberta acidental com relação à captação de sinais através de um neurônio, neurônio que está em formação ali, né? Uma placa neural que está se formando no embrião, e ele estabelece uma comunicação com esse embrião. Então, surge um diálogo entre o cientista, olha que interessante, né? e justamente o embrião, que se comunica de uma forma inteligível. Isso foi um choque, né? Isso foi um choque. Então, e a missão, né, desse embrião, por que isso está acontecendo? Tem todo um motivo, né? Então, essa história, ela foi concebida numa situação justamente em que existia essa briga entre as células-tronco, né, e essas coisas todas. E isso foi uma coisa muito bacana. Olha que interessante. Gostei muito, né, desse livro, assim. E existe alguma revelação neste livro, talvez a mais importante da humanidade, proferida pela própria consciência do embrião? Olha, você acredita que outro dia eu estava conversando sobre isso com um cientista, Miguel Nicoleles. Olha só. Miguel Nicoleles é um cientista brasileiro indicado, né, ao Prêmio Nobel. E ele, então, eu entreguei o livro para ele, né, ele ficou inclusive de ler e me contatar depois e tecer alguns comentários, e a gente exatamente estava conversando sobre isso, sobre a possibilidade da comunicação da consciência através de equipamentos, que é basicamente, na verdade, o livro tangencia um experimento que o Miguel Nicoleles está fazendo, que é justamente captar os sinais, né, dos neurônios e transformar isso em ação, em imagens, etc. Então, quer dizer, pergunta fica, né? E a consciência, então, né? Onde é que entra a consciência nesse processo todo? E então a revelação nos mostra, na verdade, o que seria a revelação? Seria a possibilidade, né, de uma consciência se comunicar através de um instrumento que é extremamente poderoso, extremamente complexo, que se sabe muito pouco sobre ele, que é o neurônio. Olha que interessante. Ô Geraldo, a gente tem visto no decorrer dos anos vários escritores de ficção e com o tempo suas obras se tornarem realidade. Você não acha que a ficção é uma forma de algumas consciências captarem o futuro? Olha, eu imagino que sim, eu imagino que seja, tudo é possível, hoje em dia tudo é possível. Você vê que hoje a ficção científica está emparelhando com a ciência, né? É verdade. Então, na verdade, a ciência está alcançando a ficção científica, é verdade. né? Então, aquilo tudo que era antigamente uma mera possibilidade, hoje se faz realidade. E eu acredito que exista aí uma gotinha de inspiração, né, iluminada por alguém ou por uma situação e que realmente venha se concretizar. Exatamente como esse livro, A Descoberta. Quem sabe a gente consiga descobrir aí um aparelho e que possa nos conectar à consciência de um embrião que está em formação. Olha que maravilha, né? Então, tudo é possível, né? E nesse livro, eu não vou perguntar o final, gente, vocês vão ter que comprar o livro, porque é um livro muito bacana de se ler, e o Geraldo Medeiros tem muito conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para quem estiver lendo, né? Porque a função do Geraldo é ser esse agente transformador. Geraldo,
Nessa tua pesquisa para você escrever esse livro, que você tenha feito, qual foi a mensagem principal que ele trouxe para você? Olha, eu imagino que há uma possibilidade, sim, né, do escritor ficcional traduzir, né, algumas informações que venham a ser uma realidade futura, né? E eu acho que existe, sim, uma forma de inspirar o escritor, né? Alguma coisa, alguma força, seja lá qual for, que inspire o escritor a escrever alguma coisa que tenha substância e que mais tarde se torne uma possibilidade. E eu fico imaginando uma coisa interessante, Cris, que é assim, imagina com o tempo, né, mediante ao que foi escrito aqui, se conseguir desenvolver um aparelho que você pode colocar próximo de uma mulher que está, né, gestacionando e, de repente, consegue se estabelecer a comunicação com a consciência daquele embrião em desenvolvimento. Já pensou que interessante? Ia ser a coisa mais linda do mundo, né? Nossa, eu acho totalmente possível, até porque hoje já existe a transcomunicação instrumental, que capta vozes de pessoas que já morreram em outros padrões de ondas, de seres em outros padrões de onda. E também penso o seguinte, Geraldo, tudo que a gente é capaz de conceber mentalmente é porque deve existir universalmente, entendeu? Exatamente. Então você deve estar concebendo essa ideia já trazida de um outro plano. Quem sabe? Embora que tudo não é seja uma canalização, sei que você está admitindo que é um escritor de ficção, mas toda ficção tem seu fundo de realidade, né, Geraldo? É verdade, é verdade. E é uma coisa muito bacana, porque, segundo a pesquisa do Miguel Nicoleles, é uma coisa muito interessante, porque o neurônio é um instrumento, é uma coisa interessante. É uma célula, mas ele é um instrumento, né? E ele, então, é capaz de perceber, aquela única célula, é capaz de perceber uma informação e reagir àquela informação. Então, imagina, de repente, um neurônio captando uma informação, transmitindo uma informação e, de repente, um aparelho traduzir essa informação em imagem, em som. Então, é basicamente isso. Nossa, maravilhosa, né? A ideia maravilhosa que você trouxe. Geraldo, e se a gente quiser adquirir o seu livro, como que a gente faz? Olha, tá vendendo no site. Nós temos um site que é uma loja, né, virtual, que se chama Futuro Natural. Então é www.futuronatural.com.br. É só entrar lá e adquirir, né? E o que você diria para o nosso internauta sobre A Descoberta? Gente, vale a pena ler. É um livro que não é denso, pode ver que ele é fininho. Você, acho que em 20 minutos, quem gosta de ler, em 20 minutos, 1 hora consegue ler, mas apesar dele ser pequenininho, ele tem uma profundidade de informação muito grande, vocês vão gostar. Geraldo, você tem mais um livro. Qual o nome desse outro livro que você escreveu? É um livro que eu escrevi, se chama Natan e o Portal. Então ele é muito bonitinho. Esse livro é voltado para o público juvenil, né? Infanto-juvenil. E é um livro de aventura, assim, muito bacana. E também está disponível no portal? Está disponível lá no Futuro Natural. Olha que bacana, Geraldo. Então você aceita essa ideia de que pode estar trazendo algo de um futuro? Eu acredito que sim, porque é uma possibilidade, né? Então, principalmente porque o protagonista do livro, o personagem, Fernando Nage, é o personagem principal, ele vê isso como uma possibilidade. Então é uma coisa bem bacana. Bom, gente, eu vou devorar porque, apesar de adorar Geraldo Medeiros, adorar no bom sentido, porque ele é um irmão muito mais evoluído do que eu e traz tanto conhecimento para a gente, ele é um ótimo escritor porque eu já li muitas coisas dele. Então eu indico o livro A Descoberta. Agora, fiquem com Kátia de Gaia para o próximo bloco.